Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Agribusiness Entrevistas. O nosso convidado de hoje é o senhor Flávio Haas. Ele é responsável pelo desenvolvimento de produtos da Dimicron. Senhor Flávio, nós falávamos um pouquinho das dificuldades hoje de solo que existe no Centro-Oeste. Eu gostaria de fazer uma pergunta que o senhor respondesse com muita clareza. Nós percebemos que o eixo da produção está mudando do sul do país para o Centro-Oeste. Hoje, grandes frigoríficos estão indo para lá em função da produção de alimentos, de ração, para transformar essa energia que o senhor fala em proteína animal. O senhor vê isso? Com certeza. E se nós olharmos, esse pessoal que está fazendo isso hoje com maestria no Centro-Oeste, e hoje já avançando, né? Uruçuí, Maranhão, Piauí, subindo o Brasil afora, de alguma forma tem raízes lá no Sul. Então nós transformamos... Porque o Centro-Oeste foi desbravado por gaúchos. Por gaúchos, né? Então esse empreendedorismo associado a essa constatação de que se não investisse em comida para essas plantas no Centro-Oeste, tanto para produzir pasto, para o animal, como para produzir proteína, óleo, cana, enfim, qualquer cultura, havia que se colocar aquilo que a planta necessitasse. Então se agregou uma forma de produzir que não abre mão da tecnologia, sob pena de não colher. E com isso, naquelas áreas, do ponto de vista agronômico, muito mais pobres de origem do que os solos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, produzem mais hoje em termos médios do que os próprios locais onde se originou esses empreendedores, de onde são originários esses empreendedores que ensinaram o Brasil a plantar soja. Enquanto lá nós podemos colher com uma adubação, vamos dizer, pobre, porque o solo ainda dá um suporte, não sei por quanto tempo, nos contentamos com 38, 40 sacos por hectare de média, que deve ser o que fecha o Rio Grande do Sul esse ano. Enquanto no Centro-Oeste, produtores não se contentam mais falar em menos do que 60 sacos como média, e não em 200, 300, mas em 1.000, 5.000, 10.000 hectares. Então é uma consciência de uma agricultura absolutamente... Que incorporou tecnologia. Incorporou tecnologia e que é uma visão empresarial. E é esse mercado que a Dimicron busca. Esse mercado hoje nós atuamos, sem esquecer aquele mercado pequeno e que foi a origem do nosso negócio há 25 anos atrás. Mas queremos estar junto com esse empresário rural que faz do seu negócio a principal fonte de renda e da onde ele precisa tirar o melhor resultado possível. Maximizar essa transformação de energia em comida e em dinheiro. É interessante, né? Porque esse programa é muito assistido nos grandes centros urbanos. E o resumo que a gente poderia dar é que a agricultura nada mais é que você pegar energia, transforma em biomassa, e essa biomassa pode ser transformada em proteína animal ou proteína ou energia renovável. Então, esse trabalho todo exige uma tecnologia. E é essa tecnologia que o Brasil vem desenvolvendo e vem sendo alvo, né, senhor Flávio, de inveja, eu diria, uma vez que o único país do mundo que vai ter um código florestal é o Brasil. Eu falo que o código florestal é a jabuticaba, porque jabuticaba só dá no Brasil, e como código florestal você tem no Brasil. O senhor acha que essa capacidade do Brasil em transformar energia em alimentos é que vem sendo alvo dessas ONGs a respeito de um código ambiental que pode brecar toda essa evolução? Com absoluta certeza. Eu sou um cético, por exemplo, em relação ao aquecimento global. Acho que é mais uma forma de pressão para que estrangeiros monitorem o que nós temos de floresta ou não, para tentar travar de todas as formas a potência que vai transformar o Brasil, esse volume fantástico de alimentos para exportação para o mundo todo. E também o código, enfim, todos os mecanismos de regramento exagerado têm por trás um escudo de frear essa vocação natural, e que eu falava antes quando tu me perguntaste, o brasileiro vai continuar sendo esse expoente em produção? Sim, apesar de tudo, essa é a nossa vocação, e mesmo com esses entraves que já são significativos, a vocação,
a disponibilidade de recursos naturais e o empreendedorismo do agricultor brasileiro vai fazer com que se supere todas essas dificuldades e mesmo assim cheguemos a ser os maiores produtores de alimento do mundo. E colocaste um ponto importante, essas ONGs parecem às vezes querer criar uma muralha artificial, as pessoas da cidade, os agressores do campo. A cidade agride muito mais o meio ambiente. Muito mais. E um detalhe. Fale um pouquinho disso, a cidade vive em função do campo. Quando nós abastecemos o carro do industriário que pode nem conhecer a área rural do Brasil hoje, lá no centro da... Vamos pegar São Paulo aqui, ou qualquer grande cidade, ele vai estar botando no seu tanque um pouco do sumo da cana-de-açúcar produzida lá no interior. Quando ele fizer um alimento na cozinha, a esposa dele lá usar um óleo de soja, foi produzido lá no campo. Então, o que mantém a vida da cidade é o que foi produzido no campo. Esse muro tem que ser derrubado. Né? A população urbana, ela não conhece o que o campo faz para ela sobreviver. O senhor não acha que é uma falha de marketing aí, que deveria ser trazer esse assunto para conhecimento, para que o campo não seja taxado como destruidor do meio ambiente, que vai acabar com o mundo, que não é nada disso. Está comprovado de que a ação do homem no meio ambiente, ela é praticamente irrisória em função da transformação do ambiente. Não que nós não devamos conservar, sim, temos que conservar, mas não com esse exagero que deve ser interesse dessas ONGs, não é isso? Perfeito. Pegando como referência, eu falava há pouco do histórico do aumento da produção. Nós mais do que dobramos a produção em 2 décadas. Mais do que dobramos. Para míseros 15% de aumento de área cultivada. Estamos com 23, 24 milhões de hectares. Eram 15. Então, atribuirmos a eventual devastação contra a qual eu também sou contra, mas atribuir a culpa a isso ao agricultor é uma falácia. Perfeito. O agricultor tem feito uma grande produtividade maior na mesma área. Prestando um grande serviço. Prestando um grande serviço. Ele tem crescido verticalmente na mesma área, dobrando a produtividade e com pouca agregação de áreas novas. Perfeito. Seu Flávio Haas, da Dimicron, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz com as informações que a gente pôde trocar. Perfeito. A Agribusiness Entrevista de hoje fica por aqui. Vocês puderam observar e ver que o Brasil é fantástico na área agrícola. Até o próximo programa.